Ei, amor, tô gravando. Ah, moça, não tem problema não. Os meus alunos não sabem muita coisa sobre demografia, mas agora eles vão saber. Por exemplo, meus alunos não sabem que demografia é a parte da geografia que estuda o demo. Mais precisamente, demo em grego é população, é povo. Então, demografia é a parte da geografia que vai estudar as características das diferentes populações que vivem em diferentes lugares. E aí, quando a gente está falando de população, de povo, né, tem duas palavrinhas que são muito parecidas e que às vezes os alunos usam como se fossem sinônimos. A partir de agora, é importante saber que são coisas um pouquinho diferentes. A ideia de populoso e a ideia de povoado. Sempre que a gente fala de populoso, a gente está falando de quantidade, mais precisamente do número de indivíduos que vive num determinado lugar. A gente chama isso, né, um nome técnico para isso é população absoluta. Então, esse ano era para ter censo, né? Não sei como que vai ficar agora, mas o censo é uma contagem da população dos países, né? E ele vai dar um número absoluto de quantas pessoas vivem no Brasil, pode dar um número absoluto de quantas pessoas vivem no estado de São Paulo, na cidade de Sorocaba, na cidade de Conchas, na cidade de São Roque, em qualquer cidade aí do Brasil. Então, populoso é uma palavra que diz respeito à quantidade. Quando a gente pensa em povoado, a gente pensa na distribuição. É por isso que a gente fala processo de povoamento. É o processo de ocupação, de distribuição das pessoas num determinado território. A gente chama isso, né, de população relativa, porque existe uma relação entre as pessoas e um determinado espaço. Em geografia, tem uma maneira técnica de observar, de estudar isso, que é através da densidade demográfica. Densidade demográfica é um cálculo que é feito entre a população absoluta de um determinado lugar, dividido aí pela área desse lugar. E aí eu queria mostrar alguns mapas para vocês entenderem um pouquinho essa distinção. Isso daqui é um mapa conhecido de vocês, né? O nome disso é mapa anamórfico, né? Quem faz esse tipo de mapa usa uma técnica chamada de anamorfose, ou seja, ele quantitativa, né, uma determinada informação usando a área dos países. Nesse caso é um mapa anamórfico de população. Então, quanto maior for a população de um país, maior ele vai estar no mapa. Então, o cara que faz esse mapa, ele distorce a forma para passar uma informação de natureza quantitativa. Como a gente está falando de população e mais precisamente de populoso, percebam que os países mais populosos estão bem grandões aqui. Países com população bem reduzida, mesmo que tenha uma área grande, ó, que nem a Rússia, que nem o Canadá, aparecem bem pequenininhos. Ele até usa aqui uma escala de cor. Tá? Perceba aqui que o nosso país é um país grande em área, porém tem uma população bem expressiva. Quando a gente pensa em população relativa, a gente pensa em distribuição. Então aqui é o mapa mundi, um planisfério de novo, só que notem o seguinte, ele vai pegando aqui os diferentes continentes e estabelece uma escala de habitantes por quilômetro quadrado. Então quanto mais escuro, tem mais de 1.000 habitantes num quilômetro quadrado. Quanto mais clarinho, né, quase não tem ninguém vivendo nesse espaço. Então ele está trazendo aqui uma noção de ocupação. E aí, se a gente vai estudar população, a gente tem que pensar naquilo que faz uma população aumentar, nas causas de aumento populacional. Elas são três
e são relativamente simples. Natalidade, as pessoas têm filhos, né? O nascimento de novos indivíduos, obviamente, aumenta a população. A imigração, a chegada de pessoas, também aumenta a população. E o aumento da expectativa de vida. Se as pessoas vivem mais, elas permanecem por mais tempo na sua cidade, no seu país, no seu estado, tá? E isso, obviamente, aumenta o número de pessoas. A gente pode pensar também naquilo que reduz a população de um determinado lugar, né? E o primeiro fator que reduz, óbvio, mortalidade. Então, as pessoas morrem, diminui o número de indivíduos. Emigração, a saída de pessoas, né? Notem, né, para não confundir, a imigração é a chegada, isso aumenta a população de um lugar. A emigração é a saída, que diminui a população de um lugar. E por fim, né, um outro fator que altera a população de uma determinada localidade é a redução da fecundidade. Né? Fecundidade é a quantidade de filhos por família ou filhos por mulher. E aqui eu peguei uma figurinha, né, uma figura antiga, da época que eu era aluno do ensino médio, tá? Que conta aí, né, uma evolução da fecundidade das famílias ou das mulheres brasileiras. Né? Em 1960, a brasileira tinha em média aí 6 filhos, por isso a novelinha da Globo, que se baseia ali num livro, né, da série Vagalume, chamado Éramos 6. Tá? E aí vai passando o tempo, a vida das pessoas foi melhorando, e as famílias foram tendo menos filhos e passaram a criar melhor esses filhos. Né? Então hoje, em 2020, a expectativa gira em torno aí de 1,5 filho por mulher. Tá? Uma redução bem significativa aí do tamanho das famílias. E isso, obviamente, gera no longo prazo redução da população. A gente vive, inclusive, num processo chamado de transição demográfica. Tá? Se a gente for olhar a maioria dos países do planeta onde a vida melhorou, e a vida melhorou praticamente no mundo todo, apesar, né, do que a gente às vezes pensa, a gente observa que nos países, de maneira geral, acontecem esses dois fenômenos ao mesmo tempo. As pessoas estão vivendo mais e as pessoas estão tendo menos filhos. Uma outra forma, uma outra maneira, um auxílio importante para a gente entender a população de um lugar é através de um tipo de gráfico chamado de pirâmide etária. Pirâmide por causa do tradicional, né, formato aí triangular dele. De qualquer forma, pirâmide etária é um gráfico bicartesiano, ele junta aí 2 gráficos cartesianos, né, e divide a população aí por faixas de idade. Tá? E nem nesse daqui está de 0 a 4 anos, 5 a 9, 10 a 14 e assim por diante. Mas, assim, o que é importante saber? Existe uma diferença aí, ó, em 3 estratos. Eu peguei esse gráfico aqui de pirâmides etárias do Brasil porque ele é muito didático. Então, de 0 a 19 anos, população jovem. De 20 a 59, população adulta. 60 anos ou mais, idosos. E perceba, né, que no histórico aqui do nosso país, de 1980 até agora, 2020, né, a gente teve mudanças bem significativas na pirâmide etária brasileira. Em 1980, percebam que a base era larga, nascia muita gente, só que as condições de vida não eram tão boas. Poucos chegavam à vida de idosos. Né? Ano 2000, começa a ter aqui um estreitamento da base, nota que o formato da pirâmide muda. Ela deixa de parecer uma pirâmide e começa a parecer uma coxinha. Tá? Base um pouquinho mais estreita, indicando aqui redução da população jovem, redução da natalidade, redução de fecundidade. Condição de vida melhora, olha o topo que ele deu uma largadinha. Uma coisa bem expressiva da gente observar é a população de mulheres em relação à população de homens. Tá?
Geralmente, mulher cuida melhor da saúde, mulher faz menos cagada, mulher se envolve menos em acidente, tá? Mulher se envolve menos em crimes, em atos violentos. Tudo isso termina aqui. Mulher vive, em média, aí, 7, 8 anos a mais do que os homens. E por fim, né, pirâmide etária aqui do Brasil de 2020. Percebam que ela já está tendendo a chegar numa espécie de equilíbrio. Tá? Ela deixa de parecer pirâmide ou deixa de parecer coxinha e ela já começa a parecer aí um croquete. Tá? De qualquer forma, aqui tem um relativo equilíbrio entre jovens, adultos e idosos. Tá? E a pirâmide etária ela pode ser até mais complexa, trazer mais informações. Eu peguei essa pirâmide etária aqui dos Estados Unidos. Tá? Notem que ela traz um monte de informação para a gente. Ela traz aqui faixas de idade, né, da população, separa, né, de um lado a população de homens, do outro de mulheres, colocar aqui o ano de nascimento das pessoas, mas além disso, eles colocam aqui o estado civil. Né? Então, por exemplo, aqui na população masculina, o azul claro, são solteiros, tá? O azul um pouquinho mais escuro, população casada, né? Então dá para perceber que solteiros predominam nessa faixa etária mais jovem. População casada nessa faixa etária de adultos para idosos. População divorciada e população viúva, com azul bem escuro. E a mesma coisa para a população feminina. Tá? Notem de novo que mulheres vivem mais do que os homens. Inclusive, o número de viúvas nos Estados Unidos, e poderia ser aqui no Brasil algo parecido, uma proporção parecida, é bem maior do que o número de viúvos. Tá bom, gente? Por hoje é só. Brigadão.